está lá, do jeito que está. O Erasmo Damiani era mais uma escolha que eles, aliás, mais uma aposta para tentar salvar a base, mais um que foi embora. Mas será que o problema era ele? Amigos, vamos reagir a esse vídeo dos donos da bola falando sobre, comparando a gestão fracassada da SAF do Atlético com a gestão vencedora da SAF do Cruzeiro. Mas antes, peço que deixe like, comente e compartilhe. Aí olha para campo, aí o investidor olha para o ano passado. Pô, chegou a 2 finais, mas quase caiu. Aí olha para esse ano. Nossa, já saiu da Copa do Brasil, Sul-Americana, aos trancos e barrancos, e no Brasileiro lutar contra o rebaixamento de novo. Aí ele vai para a Assembleia. Aí na Assembleia, ele pega o dono do clube, que é uma figura respeitadíssima no Brasil, dizendo isso aí, tudo que ele disse. Deixa eu levantar uma bola. Então assim, é muito grave a situação fora de campo. E dentro de campo eu não preciso nem dizer que vocês estão acompanhando. Só levantar uma bola. Pois é, né, amigos? É uma gestão fraca, né, onde as dívidas só aumentam. O que é pior é o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? Os juros. Os juros, eles arrebentam qualquer dívida, porque ainda mais se você não pagar, só administrar aquele juro, ele só vai engordando a dívida. E isso está acontecendo com o vizinho, né? No final eu vou dar a minha opinião. Eu tenho minha opinião, mas pergunta mesmo para todos os colegas. O Atlético vive uma situação caótica financeiramente. Ok, entendemos. Se o Atlético tivesse adiado o sonho do estádio, a situação não seria melhor hoje? Para mim, Difícil falar isso hoje. Para mim, sim. Eu não acho que seja difícil falar isso hoje não, HG. Se adia o Pelos sonho números, do estádio, pelos números que a gente enxerga, da dívida que aumentou por causa da construção do estádio, cara, eu entendo o sonho do torcedor, o sonho dos gestores, o desejo. Mas se o Atlético adiasse o sonho do estádio e se mantivesse no Mineirão por algum tempo, eu conseguiria ver o Atlético equalizando as dívidas, mantendo o time competitivo, porque a arrecadação ela é sempre a melhor. Só melhor, só melhora, só melhora. Só que as dívidas só aumentam. E aí quando a dívida aumenta por causa dos juros, ela aumenta também por causa do estádio. O Atlético tem que pagar o estádio agora. E aí fica complicadíssimo. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso. Mas para mim, o Atlético tinha lá atrás essa solução. Beleza, já não tem como mais. Hoje, eu fosse os gestores do clube, pensaria numa negociação. Numa negociação em que talvez eles deixassem a administração do clube. Não sei se é interessante para eles, mas é o que eu pensaria. Porque hoje, se a gente olhar em termos administrativos, e todas as SAFs das 5 grandes da Série A, que tem Bahia, Atlético, Vasco, Botafogo e Cruzeiro. A do Atlético, para mim, hoje ela empata com a 777 do Vasco, que foi um fiasco. Ela está longe da do Bahia, está longe da do Cruzeiro, que são para mim exemplos de gestão, e ela está próxima à do Vasco, empatada para mim na lanterna com a do Vasco, e próxima do Botafogo, que a gente sabe o que aconteceu. Sabe, pegando uma carona no que você está dizendo, e eu só lamento a gente não ter tanto tempo para discutir sobre isso, porque o Daniel Chatura, direto de Reidsburg, gente mandou boa. uma mensagem aqui, que é uma figura que eu amo demais, mandou uma mensagem aqui, linkando o futebol, falando de que, por exemplo, no Cruzeiro, eu estou falando do futebol depois para voltar na questão da gestão, que no Cruzeiro, por exemplo, os donos detectaram problemas, né? Problemas com o diretor de futebol e etc e tal. Aí chega o Léo Jardim e apresenta com critério, né, o que ele pensa de futebol, de gestão do futebol do clube. Aí o Pedro Lourenço dá toda a autonomia do mundo. E foi falado antes que ninguém teria a chave do CT, né? O Léo Jardim tem, porém... Bom, concordo aí, né, que no caso do Cruzeiro encontrou o Léo Jardim, né, um camarada de pulso firme, né, português, turrão, e que é um gestor, né, é um empresário também, tem vinícolas, etc. E é um gestor e corajoso, né, um cara corajoso para tomar as decisões que tomou, é um camarada corajoso, realmente é muito corajoso e fez com que andasse a coisa no Cruzeiro. Então essa é a diferença. Ressalvas, tá? O Léo Jardim tem, mas tem ressalvas, ele não faz o que quer dentro do clube. Só que quando ele faz um trabalho e apresenta resultado, a confiança dos donos aumenta, não é?
Mas por que aumenta? Como é que os donos chegam à conclusão de que o Léo Jardim é a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo? Porque eles estão lá acompanhando de perto, não é? Porque eles não têm, entre o Léo Jardim e o dono, eles têm o Alexandre Matos, por exemplo. O Pelaipe cuida de outras coisas. O Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, é o braço direito do pai, que fica ali como um radar, prestando atenção em tudo, no futebol, na jardinagem, na alimentação, em tudo, fica lá olhando tudo. E o Pedro Lourenço é o cara que pensa o negócio. Se você disser para mim que o Pedro Lourenço, que o Rubens Menin, que o próprio Sérgio Coelho não tem condição de fazer uma gestão, aí eu parei, né? Onde esses caras chegaram. Então, autonomia e gente competente para fazer o trabalho. O São Paulo tem competência para corrigir o futebol? Tem. Ele precisa ter autonomia? Não, precisa não. É fundamental que ele tenha autonomia para fazer aquilo que eu falei no início do programa. Tomar as decisões dentro de campo. Tirar e colocar quem ele quiser, mandar para o banco e se resmungar, o clube tem que comprar o boi do São Paulo, como lá no Cruzeiro compraram do Léo Jardim. Quando o jogador foi pedir cabeça de treinador, o Pedrinho falou, eu mando todos vocês embora, mas não demito o meu treinador. Então isso vale para o processo de gestão também. Porque não entra na minha cabeça que por uma declaração do Cuca de que eu não sei como e nem quando vou conseguir um resultado aqui e ter sido demitido, mas o dono chegar e dizer eu não sei quando e nem como a gente vai conseguir resolver o problema. Só que ele é dono, ele não pode ser demitido. Pois é, mas o que eu penso disso? Em primeiro lugar, concordo quando acho que foi o Valu que falou, não sei agora, não lembro o nome deles, que um dos erros foi a construção do estádio. Gente, é claro que esse é um dos erros, né? Por dois motivos. Primeiro, endividou o time de uma forma desnecessária, né? O time do Atlético, no caso. E, o que é pior, tornou o Atlético um time de jogar só dentro do campo dele. E mesmo assim ainda não consegue. Ou seja, o Atlético perdeu a identificação dele com o Mineirão. Que era a identificação que o Cruzeiro construiu na sua história, que eles construíram com o Mineirão, eles jogaram no ralo, jogaram literalmente no ralo. Né? É outra coisa, para uma cidade só tem 2 times, o outro já tem um estádio com a América, não justificava nenhuma ter estádio. Mas vaidade, querer aparecer, né? E se ferraram. Essa que é a verdade, se ferraram. Por uma touperice. Eu, como gestor, jamais faria isso, né? Solução tem? Claro que tem, né? Dívida é para ser gerida, administrada, né? Mas eu não vou dar dica, né? Eu sou cruzeirense, pô. Estou só comentando porque quando nós tivemos uma crise dessa, eles fizeram, dançaram o rock na nossa sepultura. Né? Fizeram uma festa, era gozação o dia inteiro, era gozação. Agora, o presidente da Sabesp fala que não tem jeito. Ou seja, assinam a carta de incompetência de gestão. É um absurdo um trem desse, né? Se eu sou um gestor no clube, o que eu faço? Faço um choque de gestão no clube. Doa quem doer. Vai passar aperto nos 3 próximos anos, correndo risco de cair, paciência, mas tem que fazer uma gestão. Foi o que o Cruzeiro fez, né? Foi o que o Ronaldo fez com o Cruzeiro, um choque de gestão. Reduziu a folha de salário, só contratou jogador meia boca, só para manter o time na primeira divisão, subir e manter na primeira divisão, e conseguiu equalizar. O Cruzeiro ainda deve, claro que ainda deve, mas é um time hoje mais fácil de ser administrado, porque as dívidas estão ao alcance do pagamento. Né? Enquanto os clubes de futebol, seja o Cruzeiro, seja Atlético, seja quem for, enquanto eles continuarem gastando mais do que recebe, não tem jeito de fazer administração. É impossível, né? O time ganha 300 milhões no ano e quer gastar 400. O que vai acontecendo? Vai passar 100 de dívida. No outro mês, no outro ano, mais 100. Que assustar, vira uma bola de neve sem tamanho. É isso que acontece com a maioria dos clubes. Né? Acontece porque uma vaidade exacerbada. O caso da SAF deles lá, né? Assim, porque os caras... E olha, o detalhe que os caras na vida pública, profissional deles, eles são altamente realizados, grandes empresários. Né? Mas o problema do clube de futebol, gente, que envolve isso aqui, ó, envolve o coração. Né? Se você gerir com o coração, você não consegue gerir.
Você tem que gerir com a cabeça. Você não administra com o coração, você administra com a cabeça. Aí que está o grande erro. Um gestor inteligente, o que ele faz? Ele se afasta da gestão, coloca profissionais para fazer isso. Staff. No momento que ele faz isso, ele está dando um passo para consertar a sua administração. No momento que ele insiste nos erros, age com o coração e continua errando e por aí afora, né? A situação para eles lá, o circo está pegando fogo, né? Só me resta assistir, né? Não quero que quebre, não, porque nós precisamos deles aí para dar cor neles, né? De jeito nenhum, isso não vai acontecer. Vai passar uma cachorrinha tremenda, vai. Agora, para ver como é que é a mentalidade do atleticano, né? Quando o Cruzeiro estava nessa crise, era injeção de saco o dia inteiro zoando o Cruzeiro. Você não vê que o Cruzeiro está nem aí, porque não é problema nosso. Que se dane para lá, entendeu? Que se dane para lá. Essa que é a verdade. Mas que a situação deles é ruim, eu não queria estar na pele deles. Um grande abraço. Fui.